Sabe aquele momento que você sente o sangue ferver, a respiração acelerar e um calor subir pelo corpo inteiro? Aquele instante que você quer gritar, quebrar tudo, explodir. Esse é o poder da ira tomando conta de você. E se você não aprender a lidar com ela, vai ser a sua própria prisão. Olha, presta atenção, eu não tô falando de raivinha boba, de se irritar porque alguém cortou sua frente no trânsito ou porque o Wi-Fi caiu. Eu tô falando de algo mais profundo, aquela ira que te faz perder a razão, que muda o rumo da sua vida, que transforma você em alguém que nem reconhece no espelho. E aqui vai a real. A ira pode te destruir por dentro. Ela é um veneno, mas ao mesmo tempo ela também pode ser a chave que te liberta. O problema é que a maioria das pessoas deixa ela controlar tudo, e quando isso acontece, a vida desanda. Pensa comigo, quantas vezes você falou algo na hora da raiva e depois se arrependeu? Quantas portas você fechou porque não soube segurar sua fúria? Quantas vezes você machucou gente que você ama só porque estava com a cabeça quente? É como diz um provérbio bíblico, quem é paciente vale mais do que um guerreiro. Quem sabe se controlar vale mais do que conquistar uma cidade inteira. Se você não dominar a ira, ela vai te dominar. E a ira não aparece do nada, ela é construída. É aquele acúmulo de frustrações, injustiças, mágoas guardadas. É como uma panela de pressão que vai enchendo, enchendo, até que explode. E quando explode, ela não escolhe quem vai atingir. Mas calma, porque eu quero te mostrar o outro lado. Porque a ira também pode ser combustível. Quando você aprende a canalizar ela, a usar esse fogo a seu favor, você se torna imparável. Só que vamos por partes. Primeiro a gente precisa entender o que a ira realmente é. A ira é uma resposta emocional, muitas vezes ligada ao nosso instinto de defesa. Ela é quase automática. Alguém te humilha, te provoca, te desrespeita e o corpo reage. O coração dispara, a adrenalina sobe, a mente fica turva, é um mecanismo natural. O problema é que se você deixa essa emoção te controlar, você se torna escravo dela. A ira cega, ela te faz agir sem pensar, e toda vez que você age sem pensar, as chances de se arrepender depois são enormes. Quer um exemplo bem real? Quantas brigas de trânsito acabam em tragédia porque alguém não conseguiu respirar fundo e contar até 10? Quantas famílias são destruídas porque um pai, uma mãe, um filho deixou a raiva falar mais alto? A Bíblia diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso é profundo, porque ela não está dizendo não sinta raiva, ela está dizendo não deixe a raiva te dominar. E olha que curioso, muitas vezes a gente nem entende de onde vem tanta ira. Você pode estar estourando coisas pequenas, mas no fundo é porque existe algo maior, mal resolvido, corroendo por dentro. É aquele relacionamento tóxico que você não teve coragem de sair, aquela injustiça no trabalho que você engole todo dia. É aquela frustração com você mesmo, porque sabe que poderia estar vendo melhor, mas sente que está preso. E aí qualquer coisa vira gatilho, a fila que não anda, a pessoa que fala algo atravessado, o amigo que não responde sua mensagem e você explode. O problema é que quando a gente explode, a gente machuca. Machuca quem tá perto, machuca a gente mesmo. E o estrago que isso causa nem sempre dá pra consertar depois. Sabe o que é pior? Quando você deixa a ira tomar conta, você começa a acreditar que é assim mesmo, que você tem pavio curto, que não tem jeito, e isso vira sua identidade. Mas a real é, tem jeito sim, e tudo começa com uma escolha de parar de ser refém dessa emoção. E olha só, não é fácil dominar a ira, existe força, muito mais força do que sair quebrando tudo. Porque quebrar tudo qualquer um faz, mas segurar a onda, respirar fundo, engolir o orgulho, isso é coisa de gente forte. Tem uma frase de Sêneca que eu curto muito. A maior vingança contra o inimigo é não se tornar igual a ele. E isso serve perfeitamente pra ira, porque quando você reage na mesma moeda, você está se nivelando, está se tornando igual ao que te feriu. E a verdade, você não quer isso, você quer ser maior. Mas calma, eu sei que não é simples, por isso eu vou te dar um caminho. A primeira coisa que você precisa entender é que sentir ira não te torna uma pessoa ruim. A ira faz parte de você. O problema não é sentir, o problema é quando você se deixa levar por ela. Então, ao invés de tentar ignorar a ira, você precisa aprender a conversar com ela. Isso mesmo, conversar. Quando você sentir aquele calor subindo, ao invés de reagir na hora, se pergunta: por que eu tô sentindo isso? Qual é a raiz desse sentimento? Às vezes você está com raiva da pessoa errada, às vezes a sua raiva é de você mesmo, mas você desconta nos outros. Aprender a identificar a raiz da sua ira é o primeiro passo para se libertar dela. E aqui vai outra dica poderosa: tempo. A ira é uma emoção intensa, mas passageira. Se você der tempo pra ela, ela passa. Sabe aquele conselho de contar até 10? Funciona, mas aqui eu vou te dar um melhor. Se afasta, sai do lugar, vai dar uma volta, respira. Porque quando você dá esse espaço, você ganha clareza. E quando você ganha clareza, você para de agir no impulso. E isso vale para qualquer situação. Se você aprendeu a dar tempo para a ira passar, você já venceu metade da batalha. Mas eu sei que você quer mais do que não explodir. Você quer transformar a ira em algo útil. E aqui tá a sacada, você pode usar essa energia como combustível. Sabe quando você está indignado com algo? Ao invés de gastar essa indignação gritando, você pode usar ela para mudar a situação. Grandes mudanças no mundo começam com indignação, com pessoas que estavam com raiva de injustiças, mas escolheram usar essa raiva para lutar por algo melhor. Você pode fazer o mesmo na sua vida. Tá com raiva da sua situação financeira? Use essa energia para trabalhar mais, estudar mais, buscar uma saída. Tá com raiva porque foi desrespeitado? Use essa energia para se posicionar com firmeza, mas sem perder a razão. Tá com raiva de você mesmo? Use essa energia para se tornar alguém melhor, não para se destruir.
A ira é como fogo. Se você solta esse fogo sem controle, ele destrói tudo. Mas se você coloca ele numa fogueira, ele aquece, ele ilumina, ele transforma. E aqui eu vou deixar uma reflexão. O que sua ira está querendo te mostrar? Porque muitas vezes ela está apontando para algo que você precisa resolver. Ela está dizendo que existe uma ferida aberta, uma situação que você não aguenta mais. A diferença é que em vez de sair atacando tudo ao redor, você pode olhar para isso com coragem. E coragem, mano, coragem é o que vai te salvar.